Amém, queridos? Toda honra, toda glória, todo louvor seja dada ao nosso Deus e Pai, amém, que está sentado no trono, e ao Cordeiro, desde agora e para sempre. Quem pode dizer amém? Graças a Deus. Abra sua Bíblia em Isaías 53, eu vou ler esse texto rapidamente. Logo em seguida eu vou pedir que o nosso irmão Estevão vai trazer uma palavra de louvor e adoração para falar. Capítulo 53 de Isaías, verso 1: Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando para ele nenhuma beleza víamos para que desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verso 4, leio vocês. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, não abriu sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e juízo foi tirado, e o tempo da sua vida quem contará? Porquanto foi cortado da terra do vivente, pela transgressão do seu povo foi atingido. Puseram a sua sepultura com os ímpios, com o rico na sua morte. Porquanto não fez justiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Amém? Amados, nós lemos um capítulo histórico da palavra de Deus, um dos capítulos mais lindos, mais inspirados, que é o capítulo 53 de Isaías, que fala sobre o Messias Jesus. É interessante que essa divina inspiração que Isaías recebeu, fora escrita entre 740 a 701 a.C., e se cumpriu fidedignamente há 2023 anos atrás, quando Jesus nasceu, toda a sua vida e a sua morte no Calvário. E é uma palavra, amado, que ainda hoje fala, uma palavra eterna. Não sei se vocês já notaram, mas esse capítulo ele começa com duas perguntas. Quem deu crédito à nossa pregação? No original hebraico, a palavra crédito aí está a palavra amã, que quer dizer, e Amã, que quer dizer confiou, acreditou. Quem acreditou na nossa mensagem, na nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Numa tradução mais fiel, diz o braço forte do Senhor, se referindo ao poder do Senhor, a mão do Senhor. E são perguntas que a segunda responde a primeira. Quem acreditou na nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? O braço do Senhor se manifesta àquele que deu crédito, àquele que acreditou na pregação. Graças a Deus que você está aqui. Diga a pessoa à sua direita e à sua esquerda, graças a Deus que você acreditou na pregação. Eu estou vendo aqui só crentes, graças a Deus. Mas você tem a oportunidade de trazer outros para acreditar na pregação no nosso jantar, né, pastor? Testemunho com pregação de Evilásio. Dá esse privilégio, porque nós estamos vivendo um momento escatológico muito sério. Daqui a pouco eu vou falar algo que Deus colocou em meu coração sobre escatologia.
De sorte, amados, que tem duas perguntas, depois vai ter mais uma pergunta no verso 8, diz assim: quem contará os dias da sua vida? E depois do verso 2, tirando o 8 até o verso 12 que nós lemos, é só resposta às três perguntas, duas do primeiro versículo e a pergunta do verso 8. E eu quero pregar hoje, subalterno temas, 3 perguntas eternas com 10 respostas eternas. Amém? E amados, a primeira pergunta que já falamos aqui, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? É interessante que o profeta começa esse capítulo trazendo uma seleção daqueles que creem, porque a salvação é pela fé, a salvação é para aquele que crê. Deus honra a fé honra a Deus. Deus está buscando o coração que crê. Nesse instante o nosso irmão cantou um hino sobre Deus falar. O Senhor está sempre falando, a Bíblia é Deus falando, de Gênesis e Apocalipse. E a palavra diz: se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Lá em Apocalipse começa com a carta de Cristo às 7 igrejas. Deus fala desde o primeiro versículo até o final da Bíblia, falando e sempre usando o seu Filho. E a resposta que começa, amado, no verso de número 2, a primeira resposta às duas perguntas eternas: porque foi subindo como um renovo e como a raiz numa terra seca. Imagine os senhores que no tempo em que Jesus nasceu, o profeta está recebendo a revelação que a terra, espiritualmente falando, estava seca, porque o estado de Judá, dominado por Roma naquele tempo, estava cheio de religiosidades. Os principais dos sacerdotes, Anás e Caifás, tinham se aliado a Roma. Os escribas e fariseus, Jesus o mesmo chamou, no capítulo 23 de Mateus, já no seu ministério, de sepulcro caiados, porque eles eram tão religiosos que exigiam do povo, mas eles não cumpriam. Por isso que Jesus até o desafiou, dizendo: qual de vós no sábado que caindo um animal de vocês na vala, não vai tirá-la? E eles realmente exigiam do povo que não trabalhasse no sábado, mas eles zelavam por tudo que era deles. Era uma falsa religião. Estava, amado, a terra vivendo uma decadência terrível, de enganos, de maldades, mas nesse cenário seco, estio, brota um rebento da tribo de Jessé, como uma profecia que o próprio Isaías dera lá no capítulo 11. Brotará um rebento da tribo de Jessé, das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza e de temor do Senhor, os 7 Espíritos de Deus. E Jesus nasceu em um cenário adverso, perseguido desde o seu nascimento. Jesus é o renovo, o rebento verde, que nasce numa terra em que não havia água, numa terra sem esperança, porque quando Deus quer fazer, nada pode opor. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, diz o Senhor, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus agora nasce. O seu nascimento trouxe uma série de acontecimentos, porque moveu os céus e terras, moveu coral celestial, apareceu cantando aos pastores, sábios vieram do Oriente adorá-lo, os pastores deixaram o seu rebanho para também adorar, toda Jerusalém se moveu. Herodes pensou até que perderia o trono, de sorte que foram muitos acontecimentos, com sinais nos céus e na terra, porque Jesus estava chegando. Há um versículo ainda de Isaías que me chama muita atenção, se não me falha a memória, o capítulo 9, que diz que o próprio Deus envileceu, ou deixou entrar num estado deplorável a terra de Zebulon e Naftali, que equivale a Galileia dos gentios,
para ali Jesus nascer num local onde, melhor dizendo, ele nasceu em Belém, mas ele desenvolveu o seu ministério 90% na Galileia, um local de muita miséria, talvez a região mais pobre de todas aquelas. Ali estava Jesus, a ponto dele ser chamado Galileu. E ele, no seu ministério, encontrou muito pelo caminho famintos, sedentos, coxos, aleijados e toda forma de males, leprosos, para que o poder de Deus que estava nele se manifestasse em meio à adversidade, porque onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. De sorte, amados, que eu quero já ir para a segunda pergunta, a segunda resposta. Era desprezado, mais rejeitado dos homens, olhando para ele, nenhuma beleza víamos para que desejássemos. Isso é o versículo 3. E a parte final do verso 2 e do verso 3 demonstra que Deus não proveu. Preste atenção que isso é muito forte. Há pessoas até que pensam que esse texto se refere ao estado de Jesus na cruz, mas não é. O estado de Jesus na cruz vai estar nos próximos versículos. Jesus viveu uma vida que, tirando o seu nascimento, que foi notório, logo depois a Bíblia vai silenciar em relação a Cristo, e aí vai ter uma citação quando ele tinha 12 anos, em uma das festas judaicas, os seus pais levaram para uma festa, e lá o texto diz em Lucas que, conversando com os amigos, se envolveram tanto que esqueceram Jesus no templo. Passaram 3 dias e só encontraram 3 dias depois. E ele estava entre os doutores, perguntando, arguindo e respondendo com sabedoria. Daí em diante, a Bíblia não fala mais nada sobre Jesus. Dos 13 anos de idade até o 29º, não há citação nos 4 evangelhos sobre Cristo. Não há nada que ele fez. E esse texto aqui é um texto profético que eu entendo que ele cita este tempo, que mesmo ele sendo a palavra viva de Deus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de glória e de verdade, que teve o seu nascimento anunciado nos céus e na terra, com visita de estrangeiros, mas Israel parece que esqueceu. Jesus viveu uma vida numa humildade que lhe era peculiar. Em momento nenhum ele chamou para si nenhuma atenção, ajudou o seu pai a ponto de ser chamado de carpinteiro. Há um versículo muito sério lá em Nazaré, que quando Jesus começa a fazer os primeiros milagres de Nazaré, não creram nele, disse assim: não é este filho de José e de Maria, e não está entre nós, seus irmãos, esse carpinteiro, filho de carpinteiro? Jesus viveu ajudando seu pai na carpintaria como um cidadão normal, sendo ele o verbo vivo de Deus encarnado, mas ele soube esperar. Ele foi desprezado pelos homens, ninguém o desejou. E eu digo, Deus não proveu Jesus de uma beleza anormal às pessoas da sociedade, porque a sociedade é tendenciosa de elevar aquilo que é belo. É muito comum, tem olheiros até que ficam nos shoppings, nos locais, para ver se vê uma moça, um rapaz muito bonito, e convida: olha, você tem um porte assim, e aqui meu cartão, você tem uma chance de fazer um teste para ser modelo, fazer um book. As séries hollywoodianas, os filmes procuram pessoas belas, que têm até oportunidade na vida, mas Deus, muito sabiamente, colocou Jesus, um judeu normal, sem grande parecer, aparência nem formosura, para que não fosse desejado pela sua beleza, mas pela profundidade da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele abriu a sua boca, ele revolucionou. Ninguém disse: olha, vamos ao deserto ouvir um pregador que surgiu porque ele é muito lindo. Não. Vamos ao deserto ouvir um pregador porque ele fala como ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. E é interessante, amados, certa feita até 2 soldados foram enviados, diz: olha,
prende Jesus e traz para cá. E os soldados foram cumprir a ordem de Roma. E ao chegar onde Jesus estava pregando, eles começaram a ouvir, e terminou o sermão, e eles não conseguiram cumprir aquela ordem, voltaram de mãos vazias. E aqueles que o ordenaram disseram assim: cadê o Jesus que nós mandamos você buscar? Ele disse: olha, ninguém fala como ele, louvado seja o nome do Senhor. A palavra dele era uma palavra com poder, cheio de glória, cheio de graça, cheia de virtude. Amados, é muito importante nós olharmos para o Calvário neste momento que estamos vivendo hoje. Outro texto importante sobre essa questão: não seria a cruz do Calvário o desprezo, porque antagonizaria um versículo que Jesus próprio diz em João 12:82. Eu, quando for levantado da terra, se referindo ele ao ato de ser crucificados, a todos atrairei a mim. Então não foi na cruz que ele foi desprezado pelos homens, porque era um espetáculo que todos queriam ver. Havia uma multidão muito grande em Jerusalém, tirando os 10 discípulos que fugiram com medo de serem também crucificados. Só ficou João, Judas já tinha se enforcado, e as mulheres. Todos de Jerusalém estavam olhando aquele espetáculo, a maioria deles zombando. E Jesus se referia a esse versículo, diz o João, no capítulo 33, do versículo 12, dizia isso significando de que morte haveria de morrer. E é muito importante que o texto diz assim: homem experimentado nos trabalhos, falando do momento em que Jesus viveu trabalhando como carpinteiro. Algumas traduções, não sei a sua, talvez você tenha a tradução experimentado nos sofrimentos, muitos confundem com a cruz por isso. Mas é muito importante, amados, você que é cristão, vou dar um conselho aqui, fazer um parêntese aqui pequeno. Quando você for comprar a sua própria Bíblia, porque Bíblia envelhece, você vê que é uma Bíblia nova, né? Assim, procure a versão ACF, que é Almeida Corrigida Fiel. Por que Almeida Corrigida Fiel, pastor Daniel? Que é a última versão da Almeida, não sei se terá outra, que eles pegaram os melhores técnicos, os melhores tradutores, e fizeram uma outra tradução, a instituição Almeida, mais perto possível do original. Então, essa versão mais perto do original, você vai encontrar homem experimentado nos trabalhos e não nos sofrimentos. É muito importante, porque a primeira tradução da Bíblia é João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida foi um padre católico que se converteu ao Evangelho, e foi um instrumento de Deus que ele foi usado para traduzir as Escrituras. Imagine um homem só traduzindo, embora ele conhecia bem o grego, o hebraico. Nunca é como muitas pessoas trabalhando. Ele traduziu a primeira versão, foi instrumento, nós tivemos em nossas mãos. Eu comecei no Evangelho há muito tempo, desde aqueles bibinha, pastor, do Gideão Internacional, né? Minha primeira Bíblia eu recebi de graça, foi uma capa cinza, né? Tinha capa branca para as pessoas de hospitais, tinha capa azul para a área militar. Depois eu comprei a primeira Bíblia. Mas aí, ele passou para o Senhor, mas essa instituição que ficou com o nome dele foi um grande instituto bíblico que existe até hoje, traduzindo Bíblias no mundo todo. E aí veio, logo depois, a ARA, Almeida Revista Atualizada, em 1993, depois veio em 1969, a ACR, Almeida Revista Corrigida. Depois, em 1993, a ARA, Almeida Revista Atualizada. Depois, a ARC, em 209, Almeida Revista Corrigida, 2009. Depois, a nova Almeida Atualizada, em 2017. Depois, Almeida 2021. E agora, por fim, Almeida Corrigida Fiel. Isso é muito importante. Eu gosto muito de ficar perto do texto original. Eu sinto que quando eu me distancio, eu pego uma Bíblia, linguagem de hoje, e não consigo ler. Bíblia Atim, não consigo ler. Você está fazendo a Bíblia assim para os jovens. Eu acho que o jovem é que tem que se adaptar à Bíblia, não a Bíblia jovem. A palavra de Deus não pode se adaptar a ninguém, ela é a inerrante palavra da verdade. As pessoas é que tem que dizer assim: olha, eu fui jovem também e recebi a Bíblia como ela é. Hoje o pessoal quer adaptar o Evangelho, né, a muitos segmentos. E aí vale alertar também, quando você for comprar uma Bíblia, cuidado. Os homoafetivos fizeram uma Bíblia aí chamada Bíblia Inclusiva, que eles pegaram a própria Bíblia
reescreveram todos os versículos que são contra ele, eles mudaram, dizendo que não é aquilo que quer dizer, não. Então, tem que saber que Bíblia você vai comprar. Eu tenho mais de 20 Bíblias em casa. Umas 9 escritas e o resto tudo digital. Jerusalém, Bíblia de Genebra, Bíblia, o pastor me deu uma em um dos aniversários. É muita Bíblia. E às vezes eu comparo, olho tudo. Cuidado com algumas Bíblias, porque tudo é a palavra de Deus, mas às vezes, quanto mais você se aproxima do que Deus disse, como Ele disse, para mim, eu me sinto melhor. Mesmo que pareça careta, pareça clássico, mas é melhor, amado. Mas vamos correr aqui. A terceira e quarta resposta eterna. Eu pedi para vocês lerem, verdadeiramente Ele tomou sobre si. Essa parte do texto fala do momento que Jesus agora, não mais carpinteiro, não mais nos 3 anos e meio do seu ministério em que ele pregou a palavra, fez milagre, ressuscitou mortos, curou enfermos, multiplicou pães, acalmou a força do vento, da tempestade, mas agora já entregue, porque ele se entregou. É muito bonito que quando a comissão chegou, lá naquele jardim do Getsêmani, a palavra Getsêmani quer dizer prensa de azeite. Ele, sendo a oliveira de Deus, foi moído. Ali ele já começou a ser moído pelas nossas iniquidades. Orou em agonia a ponto de verter gotas de sangue. Se você um dia tiver tempo, eu não vou falar aqui, porque senão não vai dar tempo. Às vezes tem tanto tempo para a internet, amados. E use a internet também para a glória de Deus. Não só para coisas, né? Eu não vou aguentar, porque eu fui chamado como profeta, eu vou ter que falar, né, pastor? Diz que o profeta que tem um sonho, conte o sonho. Quem tem a minha palavra, fale a minha palavra. Eu tenho visto muitos crentes, graças a Deus, que não são muitos daqui. Aqui eu vou ser sincero, não estou falando isso com demagogia. Aqui eu não vejo, não. Mas alguns que já foram daqui, e outros de outro ministério, que eu conheço muita gente. Está na moda agora, a pessoa quer botar um momento seu, está no feriado, né? Botar um momento seu na internet, está andando na praia, está fazendo alguma coisa, aí bota uma música do mundo em cima. Aí aparece o cristão fazendo alguma coisa, uma música do mundo, correlato àquilo que ele está fazendo, não sabendo ele que a música do mundo foi feita por inspiração de Satanás, para a glória de Satanás. E muita gente não sabe que aquelas músicas têm mensagens não só subliminares, mas mensagens muitas vezes explícitas. Se eu cantar uma música aqui para os mais antigos, que foi hit nos anos 80, essa música eu conheço, legal, né? Eu cantava nas discotecas, né, pastor? Naquele tempo do discoteca. Hell and the place for me now. O cara dançava, que bonito. Você sabe o que quer dizer hell and the place for me now? O inferno é o melhor lugar para ele agora. É a tradução em inglês. Cuidado, você fica botando músicas no momento que está fazendo. Glória a Deus, se você está na praia, Deus te deu saúde, te deu graça, te deu virtude, bote o hino para o louvor ao Senhor, bote o hino dizendo assim, olha, que enalteça, porque Deus está te dando o privilégio de ter saúde, de estar em paz, de estar gozando a natureza. São coisas, amados, que só a misericórdia de Deus. Eu não ia nem falar isso, mas Deus lembrou aqui, porque é para falar. Talvez você que, todos nós estamos na rede, talvez você já viu um irmão ou outro, que você conhece, já viu, bota lá, as pessoas botam a música do mundo, é Caetano Veloso, é Gilberto Gil, tem tanta coisa aí. Eu não vou falar hoje, que não é uma mensagem sobre isso, mas tem coisas de estarrecer, tem mensagens de estarrecer nessas músicas, né? Que só Jesus, eu não vou, senão esse assunto rende muito, eu vou sair aqui do propósito. Mas estamos analisando o versículo 4, verdadeiramente Ele tomou sobre si nossas enfermidades, nossas dores, levou sobre si. E se você puder ler lá na internet, coloque assim, Jesus verteu no Getsêmani gota de sangue através do suor. Pegue o relato médico que fez com que aquilo acontecesse, você vai entender qual foi o estado de agonia. Tem um depoimento de um médico especialista que mostra o que é que leva uma pessoa a suar sangue de agonia. Você vai ver o estado que ele estava, e orando sozinho porque os discípulos adormeceram. E quando chegou a comissão, disse, quem é Jesus? Né? Eles não perguntaram não, tinha um acordo com Judas, o que eu beijar é ele. E Judas
chegou a Jesus, perto de Jesus, amigo, por que vieste? Ele deu um beijo. E naquele momento, que Jesus pergunta àqueles que estavam lá armados com lanternas, com espadas, com várias paus, a quem buscar? E ele diz, a Jesus de Nazaré. E quando Jesus disse, eu sou, ou sou eu, se você for ver na tradução do original, Jesus usou o mesmo termo que está lá no hebraico. Ele falou em aramaico, o mesmo termo que está em hebraico. Quando ele falou, eu sou, do grande eu sou, de quando Deus se disse a Moisés, diga a Faraó que eu sou, enviou você a ele. Quando Jesus falou isso, aconteceu, caiu o exército todo, amado, no chão de Roma. Poder da palavra. Aí levantaram todo mundo de novo, e Jesus perguntou, a quem buscais? Aí ele falaram, é Jesus de Nazaré. Aí Jesus diz outra palavra, humanamente. E aí Jesus se entrega, porque Jesus disse assim a Pedro, quando cortou a orelha de Malco, não faça isso. Jesus pega a orelha no chão e cura Malco na hora e diz assim, não sabeis vós que eu poderia chamar guarnições de anjo do céu para me livrar? Mas convém que isso seja assim. Então ele se entregou ao Calvário. E quando ele está no Calvário, vertendo a sua vida, ele estava levando o seu pecado, o pecado de toda a humanidade, tomou sobre si. E esse é o momento mais importante, amado, da crucificação, porque ali Jesus estava pelo Pai sendo moído. Não foi Roma que matou Jesus, não foi os judeus, não foi os sumos sacerdotes, não foi a multidão, mas Jesus ali foi moído pelo Pai, assim como Abraão levou Isaque no monte para sacrificar. Deus agora levou o seu filho ao Calvário para sacrificar, por isso o próprio Deus diz, Abraão viu meu dia e se alegrou. Foi o Pai que agradou, o texto diz, ao Pai agradou moí-lo, fazendo enfermar. O Pai ali cumpriu nele aquilo que era a minha sentença, a sua sentença. O meu e o teu pecado. O pecado de toda a humanidade, ele cumpriu no Filho. E quando, no momento que o pecado nosso caiu sobre o Filho, que verdadeiramente ele tomou, fração de minutos antes, ou de segundos, o Pai se afasta dele. Ele que esteve desde o princípio com o Pai, eram entranháveis, não teve início nem fim de dias, todo o tempo ele esteve com o Pai, mesmo quando ele deixou a glória, se assumiu a forma de homem, o Pai estava com ele, mas agora o único momento em toda a eternidade que o Pai se afasta dele, ele percebe que o Pai se afastou dele e deixou-o sozinho, porque o Pai é santo e não podia suportar o meu e o teu pecado sobre ele. E Jesus exclama em alta voz em aramaico, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus o desamparou para acolher a mim e a você. Deus fez Jesus enfermar para que nós tivéssemos saúde. Deus fez com que Jesus morresse para que nós tivéssemos vidas. Deus cumpriu em Jesus a sentença daquilo que ele lá no Éden disse a Adão, que da semente da mulher nasceria o varão que esmagaria a cabeça da serpente. E ali Deus proveu o cordeiro, quando matou um animal, tirou a pele, como primeiro alfaiate, fez roupas duráveis, no lugar das roupas de folha de figueira, para Adão e Eva. Deus vestiu da pele do cordeiro, e Jesus foi despido e crucificado, para que a roupa dele nos vestisse da nudez do pecado. É interessante que no livro de João tem um texto muito interessante sobre isso, e as vestes de Jesus tinha uma túnica que foi tirada, representa a justiça de Deus, não podia ser cortada, ela foi lançada à sorte. Tem até uma história muito bonita, essa túnica depois foi parar lá em Paulo. Tem um livro muito importante de Og Mandino, tem uma história muito legal. Mas o maior milagre do mundo, se não me falha a memória, eu li há muitos anos atrás. Mas as vestes de Jesus, que ficava por dentro da túnica, ele foi crucificado e despido, e as vestes dele, para se cumprir as escrituras, foi cortada em 4 pedaços,
porque havia ali 4 soldados romanos ao pé da cruz, e cortaram suas vestes em 4, um pedaço para cada soldado. E ali tem um simbolismo espiritual muito grande, porque a terra tem 4 pontos cardinais: norte, sul, leste e oeste. E Jesus foi despido para que o norte, o sul, leste e oeste fosse vestido da justiça de Deus. Quem pode dizer aleluia? Louvado seja o nome do Senhor. O Cordeiro vestiu a terra com a sua justiça a todo aquele que cria, o que eu dei crédito na pregação. A quinta resposta eterna. Agora, o profeta abandona a cruz, vai falar um pouco de nós. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele fala da nossa condição de ovelha perdida, desgarrada, longe do Pai. E aí ele volta agora para Jesus. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. E aí agora ele coloca Jesus numa condição de cordeiro, como cordeiro foi levado ao matador, ovelha muda perante os seus tosqueadores, porque Jesus não quis se justificar. Poderoso em palavras, ele poderia, mas ele preferiu aceitar o sofrimento, assim como Isaac, lá no sacrifício de Abraão, que Deus ali mandou o anjo, e Abraão viu a provisão. Basta, Abraão, agora sei que temes a Deus. E Abraão viu o cordeiro entre os arbustos, e ali sacrificou no lugar de Isaac, a substituição. E Jesus preferiu morrer em silêncio. Zombavam deles, ele não replicava. Jesus só abriu a palavra na cruz 7 vezes, mas foram 7 palavras com objetivo muito curto. Uma para pedir ao Pai perdão por aqueles que o estavam fazendo aquilo. Outra para delegar a João a posição que ele tinha junto à sua mãe. Ele olha para João e diz: filho, eis aí a tua mãe. E diz Maria: mãe, eis aí teu filho. Você assume o meu lugar. Até aqui eu nunca desamparei ela, apesar do meu ministério. Jesus sabia conciliar a família e o ministério. Isso é muito importante. Depois ele disse ao ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu não vou citar todas as 7. E a última palavra, teve uma que já citei aqui: Eloi, Eloi, lama sabachthani. E depois, tetelestai, em grego, quando ele disse: tudo está consumado, tudo está feito. E disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Foi as 7 palavras da cruz. Mas ele não se defendeu. Então, eu sou justo, eu sou bom, porque ele estava assumindo a nossa condição. E aí eu vou parar a resposta, vou para a terceira pergunta, que foram 3 perguntas. Da opressão do juízo foi tirado quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Amado, quem contará o tempo da sua vida? O profeta aqui pergunta, mas há uma resposta, porque ninguém em tão pouco tempo fez o que Jesus fez. Primeiro o apóstolo amado João diz que se tudo o que Jesus fez fosse escrito no livro, não caberia. E eu acredito, porque o que foi escrito foi só para que nós crêssemos. Ele fez muito mais, porque ele é maravilhoso. Não obstante, amado, ele mudou a história. A história era até uma, mas quando ele chegou, a história mudou. Ele dividiu a história em 2, mesmo entre os acadêmicos, entre os céticos, os ateus, os ateístas. Em todos os livros, em todas as ciências, se usa a expressão antes de Cristo, depois de Cristo. Até aqueles que não creem, o ateu que está estudando tem que dizer: antes de Cristo, depois de Cristo. Porque Cristo mudou a história, revolucionou os 3 planos, céu, terra e Hades, porque o céu exaltou com a sua chegada a terra também exultou. O céu exultou com o seu retorno, como Cordeiro de Deus justificado. A terra teve a salvação, o inferno foi visitado
e lá foi tomada a chave da autoridade que o primeiro Adão deu a Satanás, e Jesus disse, agora essa chave é minha, da morte e do inferno. Só morre e só vai para o inferno quem Jesus permite. E Jesus só permite que vá aquele que não quer crer. Mas Satanás não pode impor. Jesus deixa a porta aberta para que o homem entre. Eu sou a porta, se alguém passar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. E viemos para ele e faremos nele morada. Mas se o homem não quer, o homem vai. Mas Jesus não deixou Satanás impor de levar quem ele quer. E foi extremamente maravilhoso esta obra de Cristo. Correndo aqui a 7ª resposta. Puseram sua sepultura com os ímpios e o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano algum. Aqui tem um paradoxo, amados, que eu quero falar rapidamente a vocês. Se você olhar qual era o rito, você pode até colocar no Google, qual o rito romano de sepultamento dos malfeitores que morriam na cruz. Você vai encontrar vários artigos de estudiosos que criavam uma vala simples, irmã Van, e jogava com a cruz e tudo aquele malfeitor, porque não era digno de enterro. É como a polícia mais ou menos faz agora, quando a pessoa é indigente, morreu lá, trocando tiro com a polícia, não achou a família, é um enterro até coletivo às vezes, está lá, não tem honra nenhuma, era malfeitor. Roma fazia assim. Então o rito de Roma era que Jesus fosse lançado numa vala, por isso que o profeta diz assim, puseram a sua sepultura com os ímpios. Se você for ver esse versículo comentado por teólogos e estudiosos, era para cumprir aquilo. Isso era o intento de Roma e de Satanás. Mas preste atenção, quando há uma profecia de Deus a respeito, assim de Cristo como é de mim e de você, a profecia de Deus é soberana. Quem pode dizer aleluia? Eu não sei como você entrou aqui nesta manhã, mas aqui tem muitas profecias de Deus a seu respeito. Não olhe o teu momento, confie, aleluia, naquilo que Deus estabeleceu para você, porque a promessa tem que se cumprir. Assim como eu já preguei aqui, que quebraram os ossos dos 2 ladrões, e tinha que quebrar o de Jesus, que era outro rito romano, quebra os ossos para morrer mais rápido. E não puderam quebrar os ossos dele, porque tinha uma profecia dizendo no Salmo 22, nenhum dos seus ossos podem ser quebrados. E o soldado, sem saber porquê, não pôde cumprir, porque a profecia é maior. E ele aí pega uma lança, sem saber até porquê, e transpassa o lado de Jesus e sai sangue e água. Para se cumprir outra profecia, transpassaram-me o lado, Salmo 22. E ali nasce a igreja, no mesmo lugar onde Deus fez a incisão em Adão, para tirar Eva, ali nasceu a igreja. Os nascidos, não só de sangue, mas de água, está lá João falando. Os nascidos de Deus, nasceu eu, nasceu você no Calvário, com aquele ato, louvado seja o nome de Jesus. Mas aqui, amados, 2 discípulos que eram convertidos, Nicodemo e José de Arimateia, que viveu no anonimato, teve um papel importante, porque quando Jesus morreu, e antes que Roma cumprisse, eles usaram sua influência e, para se cumprir essa profecia, pediram o corpo de Jesus, olha, me deu o corpo de Jesus, e aí atenderam, e eles aí mudaram para que se cumprisse a palavra. Puseram sua sepultura com os ímpios, mas o que é que aconteceu? Vírgula. Com o rico foi a sua morte ou a sua sepultura. Deram a Jesus um túmulo novo que ninguém tinha usado. Sepultaram Jesus com requinte de nobreza. Alamachou de cai. Porque ele estava levando o nosso pecado, mas ele era justo. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. A 8ª resposta, todavia ao Senhor agradou moê-lo. Eu já falei lá em cima, eu vou pular a 9ª. Ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento justificará muito, porque a iniquidade dele levará sobre si. Amados, isso aqui é muito importante, porque às vezes nós cristãos fazemos a seguinte diferença pela nossa capacidade, a nossa pequenez. Fica parecendo que Deus está lutando com o diabo. Fica parecendo que Jesus às vezes perde. Jesus nunca perde. Se nós que somos de Jesus somos mais do que vencedores, imagine Jesus.
Jesus não perde. Antes de Jesus morrer na cruz, ele já sabia quantos ele ia salvar pela sua presciência. Isso é muito sério. Você que está aqui sentado e salvo, ele já sabia que você, no tempo certo, ouviria a palavra e abriria o coração e o Espírito faria a obra em você. Então ele sabe quantas pessoas vai entrar aqui nessas portas para jantar dia 16 e já está marcado para ser salvo. E ele está esperando só que a gente faça o nosso trabalho. Se a gente não fizer, como os planos dele não podem ser frustrados, o outro vai fazer, mas vai entrar. Nós só vamos perder o galardão. Porque quando ele quer fazer, ele faz, porque ele é todo poderoso. Ele vai mover céu e terra. E é interessante, amados, esse versículo diz: o fruto do seu trabalho ele verá e ficará satisfeito. Deus não fica assim, perdi, não, perdeu não. Quando ele fez a obra, ele já sabe os quantitativos. Por isso que João viu miríade de pessoas, que não se podia contar, de todos os povos, nações e línguas, de veste branca, palmas nas mãos. E João pergunta ao ancião: quem são estes? O ancião disse: os que vieram de grande tribulação, mas lavaram sua vestidura no sangue do Cordeiro. O número daquele que ele quer salvar, ele vai ter todos. Com Jesus não há negócio de perda. Ele é vencedor e saiu para vencer. Está lá em Apocalipse capítulo 19, e viu o céu aberto e um cavalo branco, e aquele que estava sentado sobre ele, que se chama Justo, fiel e verdadeiro, que julga e peleja com justiça. E saiu para vencer. Na sua coxa estava escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Seus olhos como chama de fogo, seus pés como latão reluzente. Seguia os exércitos do céu. E vestia uma roupa salpicada de sangue, cujo nome é a palavra de Deus. Ele fica satisfeito porque ele não perde para ninguém, inclusive para Satanás. Jesus sabe aquele que, por conta própria do seu livre-arbítrio, escolhe as trevas e vai perecer. Mas aquele que é dele, por isso que ele disse uma vez a Saulo: fala e não te cala, porque tenho muito povo nessa cidade. Interessante que ele diz assim: eu tenho a cidade toda para mim. Não, eu tenho nessa cidade, tem muita gente, mas eu tenho muito povo. Ou seja, ele tem um quantitativo dentro de cada cidade. Ele já sabe pela sua presciência que vai abrir o coração. E ele morreu na cruz. E lá, bem antes, diz a palavra que ele já sabia do número deste. A história só se desenrola para se cumprir aquilo. Isso é muito profundo. É um tema de soteriologia, eu não vou entrar também aqui, mas já estou na final aqui. Porque lhe darei, versículo 12, a parte com muitos, e com poderosos repartirá o seu despojo, porquanto derramou sua alma na morte, e foi contado com os seus transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos. Ele morreu por todos, amados, mas ele só leva o pecado de quem crê. Por que não diz assim? Porque ele levou o pecado de todos. Porque para ele levar o pecado, a pessoa tem que crer. João 3,16, porque Deus amou o mundo todo, amém. Ele amou o mundo todo, de tal maneira que deu seu Filho. Está feita a obra, todos são amados e deu. Mas ele só vai levar o pecado daquele que diz: Senhor, eu reconheço que sou pecador e me rendo a Ti. Então ele leva, aí há a substituição. Esse entra para a glória, porque ele já pagou. Jesus levou o pecado do ladrão da direita, não da esquerda. Ele morreu pelo da esquerda também, mas da esquerda que não creu, foi para o céu com o pecado dele. Ele leva o pecado daquele que crê. Por isso que o texto diz: ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. A intercessão é para todos. Perdoa-lhe porque não sabe o que faz. Mas ele leva daquele que reconhece. Mas, amados, eu teria aqui mais uns adendos, mas eu vou parar, que eu estou aqui brigando com o relógio. Porque cabe a nós, pastores, ficar muito atento ao que está acontecendo no mundo. E nós tivemos aí há 2 dias um grande desastre, um terremoto, não foi isso? Em Marrocos, Marrakech, de 6,8 na escala Richter, que morreram mais de 2.000 pessoas e milhares de feridos. E eu quero dizer à igreja que quando Deus usa aqui os nossos pastores, pastor Marcos, Sandra, a mim e outros, para falarmos que precisamos trabalhar, é porque nós já estamos na hora final. Se você olhar o que está acontecendo no mundo, eu vou ler só aqui um versículo de Mateus 24,
que eu quis primeiro que nós olhássemos para o Calvário, que olhando para o Calvário, depois a gente olha para a gente, olha para essa palavra e a gente toma uma posição. Talvez você que está inerte, ainda não convidou, não se esforçou, se esforce, porque nós estamos já na hora final, amados. Mateus 24, a partir do verso 6, diz assim: ouvireis de guerras, de rumores de guerra. Você está ouvindo de guerras? Tem algum país fazendo guerra contra outro aí no mundo? Tem? Ucrânia e Rússia, né? Você está ouvindo outros rumores de guerra? Tem rumores, sim. Coreia do Norte anda testando armas nucleares e cai até no mar do Japão, cai no mar da Coreia do Sul, as nações ficam ali iradas. E a Rússia está ajudando a Coreia do Norte, a China é aliada da Rússia junto com a Turquia. E quando fala China aliada da Rússia, quem entende sabe que isso é Gog e Magog, duas nações lá. Está lá. Não vou falar de escatologia hoje não. Está tudo aí desenhado. Até o Brasil, que é terceiro mundo, já vai lançar a sua moeda digital. Que o adversário vai trabalhar com a moeda digital, está tudo pronto. E ouvireis de guerra, de rumores de guerra, olhai, não vos assustei, porque é mistério que tudo isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Você já ouviu falar de peste no nosso tempo aí? Faz 2 anos e meio caminhando para 3, né? Tinha uma peste terrível. Fora as outras que não chegou aqui, viu? Que teve ebola na África e outros aí. Teve aqui a Covid no mundo todo, terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são o quê? O princípio das dores. Nós estamos no princípio das dores. E aí vem uma outra parte que está muito perto. Até no Brasil aqui, se você olhar, o pastor Marcos sempre cita aqui, as leis que estão sendo feitas no Brasil é de estarrecer. O que os nossos governantes estão pretendendo e escrevendo, você não tem tempo aqui para falar de tudo, é para cessear os evangelhos. Tudo agora é para enaltecer a homoafetividade e para prejudicar os crentes. Já não se permite falar do evangelho em algumas situações. Foi o nosso decano do STF já deferiu que não pode. Na próxima eleição, inclusive, vai proibir terminantemente o negócio de candidato evangélico, que eles ficaram com medo aí de os evangélicos estavam muito fortes, vai ser, já botou uma lei muito violenta. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá peste, fome e terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas, o princípio da dor. Onde vos entregar, aqui que chega, para seres atormentado, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo serão escandalizados, trair-se-vos-ão, e outros se odiarão, e surgirão falsos profetas, enganarão a muitos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Isso já se vê. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Amados, eu vou terminar contando aqui uma mensagem de um pastor que eu passei, um conto que um pastor fez, que aconteceu em 1978. Alguns aqui não eram nascidos, mas outros sim. Foi até um ano de Copa do Mundo, na União Soviética, que na época ainda era União Soviética, não era a Rússia, né? Porque era a união de todos os países soviéticos, é uma grande massa ali na Europa. E uma igreja evangélica secreta, porque naquele tempo, com o socialismo, não podia ter igreja na Rússia, na União Soviética. Então, eles se reúnem em cavernas, em lugares secretos, então, de forma clandestina. E uma igreja evangélica clandestina estava no momento de louvor e de adoração, como nós louvamos aqui ao Senhor Jesus, ao nosso Deus e Pai. E entraram vários soldados soviéticos, armados, encapuzados, com um fuzil na mão, interromperam o culto. E ninguém sabia como eles tinham localizado, porque era um local muito bem escondido para adorar o Senhor ali naquele país, como acontece hoje em outros locais. Egito, tem muitas igrejas subterrâneas. E ali eles pararam o culto e disse: o que é que vocês estão fazendo aí? Estão adorando o Deus de vocês imaginário? E ali aquele líder daquele pelotão de soldados disse assim: olha, que todos os membros ficassem de pé,
que os que quisessem ser fiel a esse Deus imaginário, ficassem à direita. E os que quisessem negar, ficassem à esquerda. Disse assim, ó, viver e morrer agora depende de vocês. Se vocês negar, sai livre. Se não negar, vai ser fuzilado agora. E aí foi um turbilhão. Foi um caso verídico. Uma multidão muito grande foi para a esquerda, outra pequena para a direita, alguns familiares se dividiam. Não, fulano vem para cá, não, vem para cá para não morrer e aquilo tudo. E aquele soldado, depois dessa divisão, disse assim, vocês estão na esquerda, pode sair livremente. E saíram pela porta. E quando eles viram que todos iam embora, pegaram as armas, colocaram no banco, aquele banco de madeira que tinha antigamente, não era cadeira assim. Tiraram a máscara, a brucutu, disse assim, nós também somos cristãos. É porque nós queríamos adorar aqui, entre os sinceros e não os hipócritas. E ali todos se alegraram, não houve morte, e aquele pequeno número ficou, pois eles eram cristãos de uma outra igreja também, ali oculta. E essa observação, que aconteceu em 1978, fato verídico, trazendo, amado, a realidade para os nossos dias. Hoje estamos vivendo um tempo muito... O joio é tão parecido ao trigo, como a Bíblia diz que seria, e tem muita coisa aí. Quando nós vemos por aí, internet, redes sociais, muito crente e muitos cristãos, mas há de ser a separação que se fará com essa tribulação que está para vir. Pastor Cláudio Duarte, outro dia foi tomado, falou uma palavra que revolucionou. Outros pastores têm falado do momento, porque quem tem acompanhado sabe o momento que está para vir sobre a igreja, e nós precisamos estar na posição, porque seremos provados. E aí vai haver o tão querido avivamento que nós falamos, porque Deus só aviva a igreja quando a igreja é perseguida. Aí nós vamos orar mais, aí nós vamos chorar com facilidade, aí nós vamos tirar realmente do fundo o nosso amor a Deus, e aí se tirará o verdadeiro cristão, aquele que ama a Deus, aquele que pode olhar para o Calvário, como eu preguei nesta manhã, e entender, olha, aquilo foi por mim, eu tenho uma dívida de amor, eu tenho que devolver isso em fidelidade diante de Deus. Sabemos que se morrermos, somos do Senhor. Como o pastor pregou aqui belíssimamente no domingo passado, sobre Pedro, e levando desde a confissão de Pedro ao derramamento do Espírito Santo, e depois a morte de Pedro, já cheio do amor que de Deus é derramado pelo Espírito em nosso coração. Pedro aceitou a morte, os grandes apóstolos foram mártires do Senhor, e temos que estar, amados, enchendo o nosso coração, a nossa lâmpada de azeite, para podermos assim sermos fiéis. Vamos ficar de pé nesta manhã, em nome do Senhor.